Há 2000 anos, a leste do mar Mediterrâneo, um mestre chamado Jesus de Nazaré subiu numa colina e falou a uma grande multidão. Essa multidão estava cheia de excluídos, pobres e doentes. Suas terras estavam ocupadas pelo Império Romano. E, embora não parecessem importantes, Jesus afirmou que algo surpreendente teria início com eles. Jesus estava afirmando que o céu estava vindo à terra, aqui e agora, começando com essas pessoas. Que coisa inusitada! O que isso significa? Que o reino de Deus venha à terra? Imagina só, um grupo de excluídos governando o mundo por meio da generosidade, do perdão e da justiça. Essa é uma revolução no estilo Jesus. Em 6 estudos de caso, Jesus cita um mandamento da Torá e, em seguida, revela que esse mandamento esconde uma sabedoria mais profunda. Seu ensino revela uma sabedoria que vai além do que parece à primeira vista. Ele oferece uma visão bela e ousada da vida humana que revelará o reino de Deus a todo mundo. Se você já ouviu falar de Jesus de Nazaré, provavelmente sabe que ele era um mestre famoso e que suas palavras mais conhecidas moldaram a vida de bilhões de pessoas ao longo da história. Ame seu próximo como a si mesmo. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esses provérbios fazem parte de um conjunto de ensinamentos de Jesus conhecido como Sermão do Monte. São apenas 3 capítulos da Bíblia, mas as ideias e imagens são relevantes até hoje. Vocês são o sal da terra. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tire o tronco do seu olho antes de tirar o cisco do olho da outra pessoa. Esse sermão tem alguns ensinamentos muito desafiadores. Se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a outra face. Amem os seus inimigos e abençoem aqueles que os perseguem. E há também alguns ensinamentos muito intrigantes. Se a sua mão direita o faz pecar, corte ela fora. Mas o Sermão do Monte não é um conjunto aleatório de ensinamentos de Jesus. Eles foram organizados de um jeito lindo para nos ajudar a lembrar e meditar neles. Existem 3 partes principais do sermão, e a do meio tem 3 partes. E cada uma dessas partes do meio também tem 3 partes. Uau, esse sermão foi elaborado com muito cuidado. Foi. E bem no centro, nós temos a famosa oração que Jesus ensinou a seus seguidores. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja reconhecido como santo, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. O que significa que o reino de Deus venha à terra? Bom, temos que lembrar que Jesus era judeu e que ele cresceu meditando na Bíblia hebraica, as escrituras sagradas de Israel. E elas contavam a história de Deus e de toda a humanidade. Como Deus criou um mundo bem ordenado e colocou os seres humanos para governá-lo em seu nome. E quando os seres humanos governam com a sabedoria e o amor de Deus, quando a justiça e a paz prevalecem e há o suficiente para todos, isso é o reino de Deus e a vontade de Deus sendo feita aqui na terra, como é no céu. E essa tarefa não é nada fácil. Os humanos se rebelam de forma insensata e constroem seus próprios reinos segundo sua própria sabedoria. Então Deus escolhe uma família, os israelitas, e oferece sua sabedoria para eles. Essa sabedoria foi chamada de Torá, que em hebraico significa o ensinamento. E começando com Moisés no Monte Sinai, Deus fez uma aliança sagrada com eles. Por que escolher só uma família? O objetivo era que os israelitas fossem transformados pela sabedoria de Deus para que representassem o reino de Deus a todas as nações. Mas, nos dias de Jesus, o reino de Deus não estava em lugar nenhum. Na verdade, Israel estava sob o domínio dos opressores romanos. Então, o que aconteceu? Por que o reino de Deus não vem? Muitos líderes religiosos, como os escribas e os fariseus, pensavam que o reino não vinha porque Israel não estava sendo fiel o suficiente à Torá. Outros líderes, chamados de saduceus, achavam que seria melhor se Israel encontrasse uma maneira de cooperar com Roma, e assim se tornaram os mediadores de poder dos dias de Jesus. Uns fugiram para as colinas para lutarem pela liberdade contra Roma. Eles eram conhecidos como zelotes. E outros ainda se retiraram para o deserto, esperando que Deus os usasse para iniciar um novo Israel. Mas caminhe pela região montanhosa de Israel como Jesus fez, e o que você mais encontrará são pessoas comuns tentando levar suas vidas da melhor maneira possível. A maioria mal conseguia sobreviver.
Havia muitas pessoas pobres e doentes, muitos haviam perdido suas terras para os ocupantes romanos e estavam lutando para pagar os altíssimos impostos. Eles não tinham poder e nem esperança. E então Jesus vai até essas pessoas, curando os doentes e anunciando que o reino de Deus estava chegando. As pessoas vinham de todas as partes para ouvir seus ensinamentos. E um dia Jesus subiu numa colina alta e disse que a chegada do reino de Deus estava começando ali com eles, naquele momento. Quer dizer, com os impotentes, os fracos, os excluídos, o reino de Deus começa aqui? Sim. É por isso que a primeira frase do Sermão do Monte é: bem-aventurados os pobres em espírito. Em outras palavras, onde você pode ir e ver a presença e a bênção de Deus gerando vida? Entre os ricos? Entre os poderosos? Jesus diz que não. Procure onde estão os pobres, aqueles que se sentem oprimidos e derrotados. O reino de Deus está começando com as pessoas que estão exatamente aqui. O Sermão do Monte tem uma estrutura intencional. Ele começa com Jesus pronunciando várias bênçãos sobre seus ouvintes. E essas bênçãos são o que veremos a seguir. Há 2000 anos, no lado leste do mar Mediterrâneo, um mestre chamado Jesus de Nazaré subiu numa colina e falou a uma grande multidão. Essa multidão estava cheia de excluídos, pobres e doentes. Suas terras estavam ocupadas pelo Império Romano, que cobrava impostos altíssimos. Eram considerados uma ralé. E embora não parecessem importantes, Jesus afirmou que algo surpreendente teria início com eles. Então, ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus. O que significa? Jesus usa essa frase para falar sobre um novo tipo de realidade. Da nossa perspectiva, vemos um mundo de violência e corrupção, onde quem pode, manda. Mas para Jesus, há um lugar onde a generosidade reina, onde há justiça e paz. Um mundo onde o amor é a palavra final. E essa realidade pode muito bem estar nos céus. Está além de nós. Exatamente. É a realidade celestial de Deus, que pode parecer distante, mas Jesus estava afirmando que o céu estava vindo à terra, aqui e agora, começando com essas pessoas. Que coisa inusitada. O que ele diz a seguir também é inusitado. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse grupo, que está na camada inferior da sociedade, entende bem o que é perda e sofrimento. Mas Jesus diz que algo está vindo para transformar a tristeza em alegria. E então ele diz: bem-aventurados os insignificantes, pois eles herdarão a terra. Essas pessoas não são poderosas ou importantes, mas Jesus diz que basta esperar, pois um dia vocês é que governarão o mundo. Isso dá a impressão de que Jesus está tentando começar uma revolução. Mais ou menos. Não é uma revolução para aqueles que estão famintos por poder ou influência. É um movimento de pessoas que vão servir porque desejam relacionamentos saudáveis entre pessoas, comunidades e nações. Como Jesus diz em seguida: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Imagina só, um grupo de excluídos governando o mundo por meio da generosidade, do perdão e da justiça. Essa é uma revolução no estilo Jesus. A próxima coisa que Jesus diz é: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso aqui eleva muito padrão. Para fazer parte dessa revolução, o meu coração precisa ser tão puro que eu conseguiria olhar diretamente para Deus? Bom, Jesus sabe que todas as nossas escolhas, até as boas, são quase sempre motivadas por intenções duvidosas. Para Jesus, a paz verdadeira só é possível por meio de pessoas que sabem que precisam ser transformadas se quiserem realmente amar a Deus e aos outros. Isso parece maravilhoso, mas é um chamado radical. Exatamente. Na verdade, Jesus começa a explorar a radicalidade disso. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A nova realidade de Deus não acontecerá sozinha. É preciso ter pessoas dispostas a entrar nos conflitos dos outros, clamando e ajudando a criar um caminho rumo à paz. Mas esse modo de vida pode ser perigoso. E então Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Entrar em conflitos e defender a paz não é uma maneira confortável de viver. Então Jesus chama as pessoas para essa revolução de paz e cita o alto custo disso. Bem-aventurados serão vocês quando as pessoas os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Os profetas que vieram antes de vocês? Bom, Jesus e toda essa multidão são israelitas. E nas escrituras hebraicas deles, Deus havia prometido que seu reino seria restaurado em todo o mundo por meio de Israel. Mas conforme a história segue, Israel se torna tão corrupto e violento quanto os outros e acabam escravizados por nações opressoras. Mas os profetas de Israel confrontaram esses reinos e criticaram sua corrupção. Eles disseram que um dia o reino celestial de Deus chegaria, começando com um pequeno grupo de israelitas dispostos a entregar tudo a Deus. Então, Jesus quer que essa multidão veja que eles fazem parte desse legado. E é por isso que Jesus conclui esse primeiro bloco de ensino com 3 imagens das escrituras deles. A primeira é: vocês são sal da terra. O sal é um mineral que preserva os alimentos por um longo tempo. E na Bíblia, o sal é usado como um símbolo da aliança duradoura de Deus com Israel. Jesus está dizendo que ele e esse grupo, que é considerado o Mahalé, são a festa de inauguração das antigas promessas de Deus para renovar o mundo. E então Jesus diz: vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele está se referindo à imagem bíblica da luz de Deus. Sua presença, ela brilha de sua morada no templo em Jerusalém, que era uma cidade sobre um monte. Mas essas pessoas não são governantes. Quer dizer, elas nem vivem em Jerusalém. E mesmo assim, Jesus diz: surpresa, todos vocês são o sal, a cidade e a luz de Deus. Todos vocês são os bem-aventurados, a nova Jerusalém, que mostrará o reino de Deus a todo o mundo. Estamos explorando um conjunto bem conhecido de ensinamentos de Jesus, chamado de Sermão do Monte. Jesus passava a maior parte de seu tempo com as pessoas pobres e insignificantes de sua época e afirmou que Deus estava começando a resgatar o mundo por meio dele e dessas pessoas. Deus estava resgatando o mundo de quê? É um resgate do tipo de mundo que criamos com o nosso egoísmo e nosso desprezo pelos outros que leva à violência. E é um resgate para vivermos em comunidades de pleno amor e respeito. Jesus descreveu esse modo de vida usando uma palavra bíblica antiga: justiça. Uma pessoa justa é alguém que está sempre buscando fazer o que é certo para Deus e para os outros. Jesus disse que aqueles que vivem dessa maneira entrarão no reino dos céus. Entendi, mas a vida é uma bagunça. Como podemos sequer saber o que significa fazer o certo para todos em qualquer situação? Essa é a questão. Precisamos nos lembrar que Jesus era um israelita e o povo de Israel tinha uma resposta específica, simples e profunda para essa pergunta. Para fazer o que é certo para Deus e para as pessoas, é preciso aprender a sabedoria de Deus. E como eu posso alcançar a sabedoria de Deus? Bom, para os israelitas, você encontra a sabedoria de Deus meditando em suas escrituras, que são chamadas de Torá e Profetas. A Torá. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso. Em hebraico, Torá significa ensinamento, mas muitas vezes a palavra é traduzida nas Bíblias como a lei. Mas esses livros não são apenas leis. Isso mesmo. A Torá é uma história sobre o plano de Deus de se unir aos seres humanos para governar o mundo. E quando os seres humanos destroem essa parceria com sua estupidez e violência, Deus inicia um plano de resgate. Primeiro escolhe e resgata os israelitas. Em seguida, os convida a um relacionamento de aliança. Verdade. A história de Moisés no Monte Sinai. E é aí que eles recebem todos esses mandamentos para seguir. E depois da Torá, vêm os profetas, que continuam a história. Eles mostram como Israel falhou em viver pela sabedoria de Deus ao violar esses mandamentos. Mas eles também escreveram poesias sobre como esse fracasso não foi o fim de tudo. Deus iria fazer essa parceria acontecer. Para Jesus e seu povo, a Torá e os profetas revelam a sabedoria de Deus a qualquer um que medite sobre eles dia e noite. Tá, mas vamos voltar naquela parte dos mandamentos? Como encontrar a sabedoria de Deus em um código de lei antigo? As leis da Torá eram antigas até mesmo para Jesus, pois foram dadas centenas de anos antes, quando os israelitas podiam viver livres em sua própria terra. Mas no tempo de Jesus, as terras eram ocupadas pelos romanos. Eles nem mesmo podiam seguir muitas das leis como foram originalmente estabelecidas. Então isso é problemático. E além disso,
As 613 leis da Torá não são um livro de regras tão abrangente. E assim surgiram mestres da Torá, chamados escribas e fariseus, que preenchiam as lacunas, discernindo a sabedoria de Deus nas leis para aplicá-la a outras áreas da vida. Por exemplo, a Torá dizia que os israelitas deveriam parar de trabalhar um dia por semana. Tá, mas o que conta como trabalho? Bom, na verdade, a Torá não dá uma definição completa. Assim, os escribas estudavam as escrituras e forneciam uma lista abrangente que as pessoas pudessem seguir. Eles estão aplicando a sabedoria de Deus à vida cotidiana para que pudessem praticar a justiça diante de Deus e dos outros. Isso. Mas os mestres de Israel nem sempre concordavam uns com os outros e Jesus muitas vezes entrava nesses debates, às vezes concordando e outras vezes discordando dos escribas e fariseus. E isso os deixava preocupados. Talvez Jesus não leve a Torá e os profetas a sério o suficiente. E então Jesus responde a essa preocupação no Sermão do Monte, quando diz: "Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar." Como assim Jesus veio para completar a Torá e os profetas? Precisamos nos lembrar que as Escrituras contam a história do plano de Deus de se unir a Israel e a toda a humanidade para governar o mundo. E Jesus afirmou que estava levando essa história adiante, mostrando como ser justo e viver segundo a sabedoria de Deus. É uma afirmação e tanto. Jesus até disse que sua visão de justiça estava mais alinhada com a sabedoria de Deus do que a de qualquer outra pessoa em sua época. Ele disse: "Se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus." Isso é bem intenso. Pois é. Mas, como veremos, Jesus está oferecendo uma visão ousada e bela da vida humana. Como construir comunidades saudáveis e restaurar relacionamentos quebrados e como transformar hostilidade em honra e respeito. Isso é ótimo, mas você pode me dar um exemplo? Na verdade, Jesus vai fazer exatamente isso em 6 estudos de caso. Ele vai citar um mandamento da Torá em cada caso e explicar como esse mandamento revela a sabedoria de Deus para que possamos aprender a amar a Deus consistentemente e fazer o que é certo para o nosso próximo. Acabamos de ver essa sessão do Sermão do Monte. É uma introdução a toda essa seção do meio, na qual Jesus descreve a vida de uma comunidade justa que está aprendendo a viver pela sabedoria de Deus. A seguir, veremos os 3 primeiros estudos de caso, nos quais Jesus mostra o que é ser verdadeiramente justo em nossos relacionamentos mais difíceis. Imagine um mundo onde todos se tratam com dignidade e respeito. E quando os problemas surgem, todos se esforçam para fazer o que é certo uns pelos outros. Na Bíblia, essa forma de tratar uns aos outros é chamada de praticar a justiça. E parece ótimo, mas como podemos sempre saber como agir corretamente com os outros? Jesus, como qualquer mestre israelita, acreditava que você pode aprender a justiça pelo estudo da sabedoria de Deus encontrada nas Escrituras antigas, a Torá e os profetas. Seria por meio do estudo de coisas como as leis que Deus deu ao antigo Israel. Ele acreditava que a sabedoria de Deus pode ser encontrada nessas leis se meditarmos sobre elas. Leis antigas nos ensinam a praticar a justiça uns com os outros hoje? Sim, e vamos ver como Jesus faz isso aqui, no Sermão do Monte. Jesus começa citando um mandamento da Torá e, em seguida, revela a sabedoria de Deus por trás do mandamento. Beleza, vamos começar. Ótimo. Ele começa com um tópico bem intenso: assassinato. Jesus diz: "Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não cometa assassinato." Aqui ele está citando os 10 mandamentos. E eu digo a vocês que quem se irar contra seu irmão será declarado culpado no tribunal. E quem disser a seu irmão, seu imprestável, será declarado culpado no tribunal superior. Peraí, então Jesus está dizendo que se irar e xingar é a mesma coisa que assassinar? Ele conseguiu prender sua atenção, né? Mas obviamente matar alguém é pior do que simplesmente ficar bravo e xingar uma pessoa. Claro, mas esse não é o ponto. Jesus está mostrando de forma provocativa como o assassinato, a ira e o abuso verbal são manifestações externas de algo muito mais profundo. E o que seria isso? Tem a ver com o quanto você valoriza ou não valoriza a existência de uma pessoa. Entendi. Ou seja, o assassinato é a forma definitiva de dizer que a vida de alguém não importa. E isso também vale para quando perdemos a paciência ou menosprezamos alguém. Todos esses aspectos revelam uma atitude de superioridade e desprezo pela vida de outra pessoa. Isso causa estragos em nossos relacionamentos e comunidades e traz sérias consequências.
Então a sabedoria desse mandamento envolve muito mais coisas do que apenas o assassinato. Para Jesus, esse mandamento fala de tratar todas as pessoas com valor. Isso. Jesus quer que a gente perceba que sempre que menosprezamos ou desvalorizamos outras pessoas, estamos falhando em tratá-las com justiça. Para Jesus, justiça significa tratar a todos como feitos à imagem de Deus. Tá, o próximo estudo de caso é sobre adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mais uma vez, Jesus está citando os 10 mandamentos aqui. E eu digo para vocês que qualquer um que observe uma mulher para fins de desejo sexual já cometeu adultério com ela em seu coração. Tá, então Jesus não está falando de simplesmente achar alguém atraente. Não, ele está falando sobre o olhar longo e esquisito, sobre objetificar alguém. Olhar para a pessoa como se ela existisse por seu próprio prazer. E quando fazemos isso, estamos tirando a dignidade dada por Deus a outro ser humano, mesmo que não toquemos nele. Na verdade, isso é tão importante para Jesus que ele continua dizendo: se o seu olho ou a sua mão estão fazendo você pecar, corte-os fora. Isso é sério? Jesus era o mestre da hipérbole. Ele acabou de dizer que o verdadeiro problema está em nossos corações, não em nossos olhos ou em nossas mãos. Mas ele está tentando deixar claro que as implicações são realmente sérias. Pois é, ele conseguiu. É importante lembrar que Jesus foi criado nas escrituras hebraicas, que retratam o sexo como algo belo. Mas se o desejo sexual está nos levando a desonrar a imagem de Deus nos outros ou em nós mesmos, se está causando um colapso em nossos relacionamentos, na verdade está nos destruindo e precisamos fazer o que for necessário para lidar com isso. E isso tudo só fica mais difícil porque o terceiro estudo de caso é sobre o divórcio. Jesus diz: foi dito também, aquele que mandar sua esposa embora deve dar a ela um certificado de divórcio. Como assim, mandar sua esposa embora? Nos dias de Jesus, apenas os homens israelitas podiam iniciar um divórcio. E esse desequilíbrio causava vários tipos de problema. Mas o divórcio era permitido? Era, mas só uma lei em toda a Torá abordava o assunto. E Jesus acabou de citar essa lei. A lei dizia que se um homem inicia um divórcio, ele tem que fazer isso da maneira correta e por uma razão legítima. Tá bem, então qual seria uma razão legítima? Isso era um debate intenso nos dias de Jesus. De acordo com alguns estudiosos da Torá, essa lei permitia o divórcio apenas em caso de adultério. Mas outros estudiosos da Torá argumentavam que a lei permitia que um homem se divorciasse de sua esposa por qualquer motivo, até mesmo a insatisfação com o casamento. Então aqui Jesus entra nesse debate muito específico. Certo. Agora, se um homem pudesse ameaçar pedir o divórcio por qualquer motivo, isso tornaria mais fácil para ele abusar de sua esposa. Então, para proteger as mulheres, Jesus ficou do lado daqueles que limitavam o divórcio legítimo aos casos de adultério. Ele deixa isso claro quando diz: e eu digo a vocês, qualquer homem que mandar sua esposa embora, exceto em casos de imoralidade sexual, faz dela vítima de adultério. E o que isso significa, faz dela vítima de adultério? Jesus está sendo provocativo novamente, dizendo que se um homem se divorciar de sua esposa por uma razão ilegítima, porque ele está cansado do casamento ou só querendo ficar com outra pessoa, sua aliança de casamento ainda está intacta. E isso significa que qualquer novo casamento é um ato de adultério. Isso mesmo. Mas olha só, Jesus explicitamente responsabiliza os homens de sua cultura, porque são as escolhas egoístas deles que estão forçando as mulheres a entrar nessas situações de vulnerabilidade. Dá pra imaginar como isso poderia se desenrolar numa sociedade onde só os homens podiam iniciar o divórcio por qualquer motivo. Poderia normalizar a opressão das mulheres em grande escala. Com certeza. Em seu contexto cultural, a declaração de Jesus protege e eleva a dignidade das mulheres como imagens de Deus. Mas e as outras formas de violação de uma aliança de casamento, como negligência ou abuso? Essas seriam razões legítimas para o divórcio? Essas são perguntas muito importantes que Jesus não aborda. O foco dele aqui é como essa única lei do divórcio debatida na Torá estava sendo distorcida e mal utilizada pelos homens de sua época. Como estavam tratando as mulheres como objetos descartáveis, como se não fosse grande coisa. Mas para Jesus, a aliança matrimonial foi criada para gerar interdependência e respeito mútuo, para que os dois possam refletir a imagem de Deus juntos, como uma só carne. E isso nos leva de volta ao ponto principal de todos os 3 estudos de caso. Jesus está mostrando como a sabedoria de Deus nesses mandamentos é voltada para os desejos e motivações centrais que afetam a maneira como tratamos as pessoas. Alguém poderia seguir à risca essas regras sobre assassinato, adultério e divórcio, mas ainda assim desonrar e objetificar as pessoas de outras maneiras. Isso mesmo. Para Jesus, a verdadeira justiça e sabedoria significa tratar cada ser humano como se tivesse um valor absoluto.
Se valorizássemos os outros desse jeito, imagine que tipo de mundo poderíamos criar. E é exatamente isso que Jesus tinha em mente. Seu anúncio sobre a chegada do reino celestial de Deus aqui na Terra tinha o objetivo de remodelar nossa imaginação. A sabedoria de Deus nos convida a honrar a imagem de Deus em cada pessoa que encontramos. Acabamos de ver 3 estudos de caso que ilustram a visão de Jesus sobre fazer o que é certo para os outros e promover relacionamentos saudáveis. A seguir, veremos mais 3, sobre manter sua palavra, responder à injustiça e como tratar pessoas que você não suporta. O conflito nos relacionamentos é inevitável. Mesmo com seus amigos e familiares, manter a paz requer esforço. E isso é ainda mais difícil com nossos inimigos, pessoas que querem nos prejudicar. E isso vale para qualquer momento e qualquer lugar da história humana. Onde há pessoas, há conflito e violência. E, sem dúvidas, isso podia ser visto nos tempos de Jesus, quando as forças romanas ocupavam as terras de Israel. Então, em seus ensinamentos, Jesus defende uma visão radical de como seus seguidores podem buscar a paz em meio a esses conflitos e trabalhar para restaurar até os relacionamentos mais difíceis. Jesus é um israelita, e ele acredita que a sabedoria de Deus para os relacionamentos é encontrada nas leis da aliança dadas ao Israel antigo. Então, nesses ensinamentos, Jesus vai citar uma dessas leis e mostrar a sabedoria que está por trás dela. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não quebre seu juramento, mas cumpra os votos que você fez ao Senhor. Em Israel, um juramento era um tipo de promessa em que você jura por Deus que fará o que disser. Por exemplo, se você pegasse dinheiro emprestado, poderia jurar por Deus que me pagaria de volta. Exatamente. E você pode confiar em mim, porque nas leis da Aliança de Israel, Deus exige que eu cumpra meus juramentos. Os juramentos são uma ótima maneira de evitar conflitos. Pode parecer que sim, mas até os juramentos podem ser distorcidos para tirar vantagem de alguém. Por exemplo, e se eu jurar pelo templo de Deus que vou te pagar? Bem, eu sei que a lei exige que você honre seu juramento, então tá combinado. Ah, mas eu não jurei por Deus exatamente, só pelo seu templo. Significa que eu não estou de fato preso ao juramento. Ah, então você está me manipulando a confiar em você. Exatamente. Jesus então vai direto ao ponto e diz: simplesmente não faça juramento nenhum, seja por Deus ou por qualquer outra coisa no mundo de Deus. Nunca prometa nada pra ninguém? Não é bem assim. A questão é que quando você fizer uma promessa, não use a reputação de Deus como um meio para manipular as pessoas. Entendi. Jesus diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Ser um pacificador começa com um compromisso radical com a honestidade e a integridade. Olha, eu consigo entender como isso funciona se eu iniciei o conflito, mas e se outra pessoa iniciar um conflito comigo? Bom, o próximo estudo de caso entra exatamente nesse ponto. Jesus cita a Torá. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa é uma frase famosa, conhecida como Lei da Retaliação. Isso, se você me prejudica, eu posso te prejudicar também. Isso soa como uma desculpa para vingança e que pode sair do controle. Bom, na verdade, essa lei foi projetada para limitar a quantidade de retribuição que você pode exigir. Deve corresponder à quantidade de dano causado e não mais do que isso. Então essa lei mantém a paz restringindo o nosso impulso de revidar contra aqueles que nos prejudicaram. E Jesus leva a sabedoria desta lei a um novo nível, dizendo a seus seguidores: nem mesmo revide contra uma pessoa má. Não retaliar de forma alguma? Sim, tornem-se pessoas que valorizam mais a paz do que a vingança. Mas deixar que as pessoas saiam impunes pelo mal não vai trazer paz. Não dá pra simplesmente ficar de braços cruzados e não fazer nada. Peraí, Jesus não diz para não fazer nada. Em vez disso, ele defende uma resposta bastante ousada, criativa e não violenta ao mal, para abrir caminho para a paz. Como isso funciona? Bom, Jesus dá 3 exemplos de seu próprio contexto. Primeiro ele diz: se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a outra face. No mundo romano antigo, um tapa na face direita com a parte de trás da mão direita era uma maneira simbólica de dominar alguém. E de humilhar também. Mas Jesus diz: não retalie. Em vez disso, mantenha-se firme e ofereça a eles a face esquerda. Isso obrigará seu agressor a atacar com a palma da mão direita, ou seja, a te atacar como alguém do mesmo nível que ela. E isso o força a tratar você como um ser humano. Isso, mesmo que isso custe algo para você. Em seguida, Jesus diz: se alguém te processar e tomar sua roupa do corpo, deixe que leve também a capa. No Israel antigo, tomar a capa de uma pessoa pobre era contra a lei porque ela também servia como cobertor para se aquecer à noite. Mas uma pessoa muito insensível poderia contornar essa lei e exigir sua roupa como pagamento.
Exato. Então Jesus oferece uma resposta criativa. Dê a eles sua roupa e também a sua capa. Por que você faria isso? Não te deixaria exposto? Exatamente. Jesus está sendo provocativo. O objetivo é chocar todos ao redor, expondo essa injustiça através de uma generosidade que exige um grande sacrifício. O terceiro exemplo é: se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Nos dias de Jesus, um soldado romano podia forçar qualquer pessoa a carregar suas cargas para eles por até 1 milha. Isso é humilhante e perigoso demais. E então Jesus diz: carregue essa carga não apenas 1 milha, mas 2 milhas. Na primeira milha, pode ser que ele te trate como um animal de carga. Mas ao percorrer a segunda milha, você afirma sua humanidade ao escolher tratá-lo como um amigo. Pera, tratar um opressor inimigo como um amigo? Eu sei, parece loucura. Mas Jesus está dizendo que uma generosidade ousada pode subverter os jogos de poder do nosso mundo e até mesmo transformar inimigos em amigos. E isso nos leva à última lei que Jesus cita. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês devem amar seu próximo e odiar seu inimigo. Jesus está citando uma antiga lei bíblica quando diz: ame o seu próximo. Mas em seguida, ele cita uma frase popular que muitos israelitas acrescentaram à lei: mas você pode odiar seu inimigo. Jesus contraria isso, dizendo a seus seguidores: amem os seus inimigos e orem por aqueles que te tratam mal. Mas isso não é meio exagerado? Uma coisa é ter paz com meus inimigos. Agora, amá-los? Jesus parece acreditar que a verdadeira paz só é possível quando tratamos cada ser humano como se tivesse valor absoluto, o que significa que até o meu inimigo é uma imagem de Deus. Mas como eu devo amar alguém que me odeia? Amar as pessoas que me amam já é difícil. E nosso amor por nossos amigos e nossa família é algo bom, mas para Jesus, esse é apenas o ponto de partida. Ele desafia seus seguidores a compartilhar esse mesmo amor fora de nosso ambiente de conforto, e ele apresenta o amor indiscriminado e generoso de Deus como modelo. Jesus diz: Deus faz o sol nascer para os perversos e os bons, e manda a chuva para os justos e injustos. O chamado que temos é de sermos pacificadores que convidam outros a se unirem a nós, trabalhando para restaurar os relacionamentos quebrados em nossas comunidades. Esse é um estilo de vida muito radical. Jesus chama isso de tornar-se completo. Quando diz: sejam completos, assim como o Pai Celestial de vocês é completo. Significa imitar a generosidade de Deus com seus amigos e inimigos. Porque para Jesus, o amor criativo é o único caminho rumo à verdadeira paz. Concluímos os ensinamentos de Jesus sobre como agir corretamente com os outros em nossos relacionamentos mais difíceis. A seguir, Jesus vai explorar o problema da hipocrisia religiosa e como ela pode prejudicar até mesmo nossas melhores tentativas de honrar a Deus. Jesus de Nazaré, uma das pessoas mais influentes da história, ensinou que a vida boa de verdade é fruto de um relacionamento íntimo com o Criador do Universo. Jesus acreditava que o principal tesouro da existência humana era receber o amor de Deus. E Jesus disse que praticar a justiça é a nossa resposta, devolvendo esse amor aos outros. Jesus também viveu em uma cultura onde mostrar sua devoção a Deus publicamente aumentava sua reputação. Então, seria fácil transformar sua intimidade com Deus em uma apresentação para receber elogios públicos. Exatamente. Então, em um conjunto de ensinamentos chamado Sermão do Monte, Jesus adverte seus seguidores sobre essa tentação. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Então, agir como se você fosse próximo de Deus pode lhe render status social ou aplausos. Mas Jesus diz que isso é tudo o que você vai conseguir. Jesus descreve essa atuação como sendo de um hipócrita, que vem da palavra grega upokrites, que se refere a um ator de teatro encenando uma peça. Então, como posso saber se estou me tornando um hipócrita? Quer dizer, parece fácil cair nessa armadilha. É muito fácil. Jesus oferece 3 estudos de caso. Ele usa as 3 maneiras mais comuns do povo judeu de sua época demonstrar sua devoção a Deus, começando com a generosidade. Então, quando você der generosamente aos necessitados, não faça alarde com uma trombeta como os hipócritas fazem nas praças e ruas da cidade.
Eles fazem isso para serem honrados pelas pessoas. E eu te digo a verdade, eles já receberam sua recompensa completa. Na cultura de Jesus, demonstrações públicas de generosidade eram uma forma de celebrar o amor generoso de Deus, mas também poderiam se tornar uma forma de se promover. Então Jesus oferece uma alternativa. Quando você der generosamente aos necessitados, não deixe que sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, para que sua doação seja secreta e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, te recompensará por completo. Então, uma maneira infalível de garantir que sua generosidade seja realmente feita por amor é fazê-la de modo que outras pessoas não possam ver. Mas Jesus também não ensinou a deixar sua luz e boas obras brilharem como exemplo para os outros? Sim. Quando observamos todos os ensinamentos de Jesus sobre generosidade, vemos que ele sempre chamava seus seguidores a darem generosamente, porque isso revela a essência do amor de Deus. Mas ele diz para sermos cautelosos e autocríticos. Se houver um indício sequer de hipocrisia interior, provavelmente é mais sábio fazermos nossa doação em secreto. Seria mais fácil se Jesus apenas desse uma regra clara. Talvez, mas o que ele nos deu é sabedoria. E isso nos força a cultivar um relacionamento mais próximo com Deus, confiando que ele nos mostrará quando dar de forma privada ou publicamente. Ele defende a mesma ideia em seu segundo estudo de caso sobre oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que amam orar em lugares onde as pessoas se reúnem ou em esquinas para que possam ser vistos pelas pessoas. Digo a verdade a vocês, eles já receberam sua recompensa completa. Na cultura de Jesus, a maioria dos judeus parava o que estava fazendo várias vezes ao dia e fazia uma oração tradicional da Torá chamada Shema. O próprio Jesus era conhecido por sua dedicação constante à oração, mas ele diz para tomarmos cuidado, porque até mesmo nossos hábitos de oração podem se tornar uma estratégia de elogio público. Eu posso imaginar a tentação de convenientemente se encontrar em uma esquina movimentada no momento da oração. Quer dizer, as pessoas vão me achar muito piedoso. E se é isso que você está buscando, parabéns. É provável que você consiga a admiração das pessoas, mas é só isso. Então, Jesus sugere um caminho diferente. Mas quando você orar, entre num quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, te recompensará. O objetivo da oração é passar tempo com Deus, compartilhar seus pensamentos e preocupações e confiar que Ele ouvirá e responderá. A maneira mais fácil de avaliar seus motivos para orar é fazer isso quando ninguém pode ver. Mas, novamente, não é uma regra. É sabedoria. Jesus orava sozinho e também junto com seus seguidores. Ambas são maneiras importantes de se conectar com Deus. O terceiro exemplo que Jesus dá é sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto para que os outros vejam que eles estão jejuando. Digo a verdade a vocês, eles já receberam sua recompensa. O jejum é uma maneira de orar com o seu corpo, abstendo-se de suas necessidades físicas, como comida e bebida, convidando a presença de Deus para encontrá-lo nesse lugar de necessidade. Mas até o jejum pode ser usado como uma atuação. Claro, então tome cuidado. Jesus diz: quando você jejuar, unja sua cabeça com óleo, lave seu rosto, para que seu jejum não seja visto por ninguém, a não ser seu Pai em secreto, e ele te recompensará. Agora, observe que nos 3 casos, Jesus não diz para abandonar essas práticas. Sim, expresse sua devoção, mas encontre maneiras criativas de fazer isso, para que você não trate o amor de Deus como um troféu. Jesus sabe que seus seguidores serão mais eficazes no mundo quando se importarem menos com sua posição social. Porque seu objetivo final é simplesmente conhecer e ser conhecidos pelo Deus do amor generoso. Acabamos de analisar 3 alertas para aqueles que se comprometeram com um relacionamento com Deus, e um deles era sobre oração. A seguir, vamos analisar o centro do Sermão do Monte, onde Jesus ensina seus seguidores a orar. A oração é baseada na crença de que podemos de alguma forma falar com Deus do universo. E isso é algo bem misterioso. Por onde começar? No centro de um conjunto de ensinamentos de Jesus chamado de Sermão do Monte, ele ensinou aos seus seguidores uma oração simples que eles pudessem adotar. A oração tem 2 metades, cada uma com 3 pedidos. A primeira metade foca nos propósitos de Deus no mundo, e a segunda metade fala sobre nossas preocupações do dia a dia. Então é uma oração curta. Isso mesmo. Mas essa pequena oração contém uma maneira completamente nova de enxergar todas as coisas. Jesus começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus mora no céu? Bom,
Na Bíblia, os céus são uma maneira de imaginar o poder e a presença universais de Deus que estão acima de todas as coisas. No domínio de Deus, ele governa como o rei, cuja vontade e propósito são sempre feitos. Mas Jesus não se refere a Deus como rei. Não, Jesus chama Deus de nosso Pai. Isso é algo ousado de se afirmar sobre o Deus do universo. Pois é, mas uma afirmação importante na Bíblia é que Deus colocou os seres humanos como representantes e filhos amados para expressar a sabedoria e o governo de Deus no mundo. Mas a história da Bíblia é sobre o descaso da humanidade para esse chamado, sobre como bagunçamos tudo. E então, a oração continua. Que o teu nome seja reconhecido como santo. Santidade é uma palavra sofisticada do vocabulário religioso. Na Bíblia, santo representa a condição singular de Deus. Deus é a fonte de toda a realidade e o autor da vida. E é esse Deus que escolhe a família de Israel entre as nações, atribuindo a ela o seu nome santo e separando-os como representantes santos para todas as outras nações. Mas assim como toda a humanidade, eles falham nesse chamado. E isso levou à derrota e subjugação de Israel a muitos impérios, trazendo desonra ao nome santo de Deus. Mas os profetas de Israel, como Ezequiel, disseram que um dia Deus restauraria a santidade de seu nome entre as nações. Como? Bom, levantando um novo representante que restaurará o governo de Deus sobre Israel e o mundo, para que todos possam ver o quão santo e bom Deus é. E é essa pessoa que Jesus afirmou ser quando ele começou a anunciar a chegada do reino de Deus. Isso faz sentido quando observamos as próximas frases da oração. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Jesus ensinou seus seguidores que quando amamos a Deus e ao nosso próximo, quando tratamos os outros com a generosidade e a justiça de Deus, estamos entrando no reino de Deus. Então, essa é uma oração em favor da união entre céu e terra, e somos convidados a participar dela. Tá, essa é a primeira metade da oração que foca em amar a Deus e buscar sua vontade. A segunda metade trata dos desafios da vida diária, enquanto oramos pela vinda do reino de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui é o básico, pedir a Deus por alimento. Jesus está usando uma imagem da história de Israel, quando eles viajaram pelo deserto e Deus providenciou pão suficiente para cada dia. Não saber de onde virá a sua próxima refeição é uma situação bem difícil. E precisamos nos lembrar que o público de Jesus estava repleto de pessoas pobres, lutando para sobreviver durante a ocupação romana. Então, ele convida essas pessoas a se juntarem a seus antepassados no deserto, confiando na provisão de Deus a cada dia. Uau, tá. E a oração continua. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão era algo central no ensino de Jesus. Ele anunciou que Deus estava perdoando Israel e toda a humanidade por seu longo histórico de violência e ganância. Então ele chama seus seguidores a fazerem o mesmo, perdoar aqueles que nos prejudicaram. Mas não podemos sair por aí perdoando todo mundo. Quer dizer, o mal não vai sair de controle? As pessoas não vão se aproveitar disso? Bom, para Jesus, o problema é que o nosso desejo por vingança só ajuda a perpetuar o ciclo de sofrimento. Ele ensinou que o perdão começa ao reconhecer a ofensa, mas depois não buscar vingança. Então não significa que você tem que se tornar o melhor amigo da pessoa que te prejudicou. Não, mas significa abrir mão do meu direito de ficar quites com eles e até mesmo aprender a orar pelo bem-estar deles. Esse tipo de perdão exige uma confiança radical em Deus. Jesus nos convida a ver que o perdão é como respirar. Para receber e aceitar o perdão de Deus de verdade, precisamos criar o hábito de perdoar os outros. As duas coisas andam juntas. Por fim, Jesus ora. E não nos leves à provação, mas livra-nos do maligno. Peraí, Deus pode nos provar? Lembra da história bíblica, como Deus coloca os seres humanos como seus representantes para governar o mundo? Essa oportunidade representa para eles uma escolha. Eles vão colaborar com Deus e governar segundo a sabedoria dele? Mas, junto com cada escolha, vem também uma voz sussurrando que poderíamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, pela nossa própria sabedoria. E essa voz transforma o teste em uma armadilha e nos força a decidir em qual voz a gente vai confiar. Então Jesus nos convida a pedir se podemos ser simplesmente poupados dessas provas. Sei lá, eu posso viver uma vida normal, por favor? Mas Jesus também sabe que até a vida normal é cheia de escolhas que nos forçarão a confiar em Deus ou em outra coisa. Então, quando nos encontramos em um teste ou uma prova, Jesus nos encoraja a pedirmos proteção das mentiras do maligno.
E com isso, a forma mais antiga da oração chega ao fim, de forma breve e poderosa. Mas olha isso. Essa é a oração do próprio Jesus que ele mesmo orou. É sério? Na noite anterior à sua morte, Jesus foi a um jardim para orar. E mesmo não querendo morrer, ele clamou a meu Pai, dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Jesus orava dessa maneira há tanto tempo que, quando enfrentou o seu maior teste, sua prisão e morte, essas foram as palavras que o sustentaram. E Jesus foi livrado do mal quando Deus o ressuscitou dos mortos. Isso, na verdade, foi por meio de seu ato de amor altruísta que o perdão de Deus e o reino celestial vieram à Terra. Foi assim que o nome santo de Deus foi restaurado. Então, essa oração que Jesus ensinou aos seus seguidores é uma maneira de tornar a história de Jesus a nossa história. A oração nos convida a confiar diariamente em Deus, a amar e a perdoar uns aos outros, para que possamos participar da história da união entre céu e terra. Na oração que acabamos de ver, Jesus ensinou seus seguidores a orar pela provisão diária de Deus. E Jesus tem muito mais a dizer sobre confiar em Deus e não em nossas coisas. E é isso que vamos ver a seguir. Jesus de Nazaré era um judeu do primeiro século que afirmava estar unindo o domínio de Deus acima com o nosso domínio aqui embaixo. Ele chamava isso de a chegada do reino de Deus. Jesus convidava as pessoas a segui-lo para que pudessem entrar nesse reino celestial aqui na Terra em suas vidas diárias. E é sobre isso que ele está falando no conjunto de ensinamentos chamado de Sermão do Monte. Se você realmente acreditasse que a vida celestial de Deus está disponível aqui e agora, isso mudaria sua perspectiva sobre praticamente tudo. Inclusive suas posses. Na verdade, Jesus disse que o maior obstáculo para experimentar a vida e a presença celestiais de Deus são os nossos bens. A palavra que Jesus usa literalmente significa as coisas acumuladas. Basicamente, nossos depósitos. Tá legal. Algumas pessoas possuem muitos bens, mas é natural acumular coisas. Os bens podem facilitar nossa vida, podem dar segurança, liberdade. Isso é o que nós achamos. Mas Jesus diz que não é bem assim. Não acumulem seus bens na terra, onde traças e roedores destroem e onde ladrões arrombam e furtam. Tá, mas e se eu simplesmente proteger meus bens? Você pode fazer isso, mas agora seu foco vai ser em manter seus bens seguros. Jesus diz que a boa vida surge quando nossa atenção é direcionada para outro lugar. Acumulem para vocês os bens do céu. Bens do céu? O que são esses bens do céu? São coisas que estão tão protegidas que nada é capaz de ameaçá-las. E é diferente das nossas coisas aqui na Terra. É o que compõe o reino celestial de Deus. Coisas que, quanto mais você acumula, mais você experimenta esse reino aqui na Terra. Tá, mas onde eu encontro esse tipo de coisa? Bem, Jesus disse que podemos experimentar o reino celestial de Deus agora, quando amamos a Deus e amamos o nosso próximo. É aquela experiência rica de paz e realização, aqueles momentos em que céu e terra se unem quando seguimos os ensinamentos de Jesus. Como uma palavra gentil, um ato de generosidade, oferecendo perdão e mostrando compaixão? Sim, acumule esse tipo de coisa, porque os relacionamentos amorosos que cultivamos agora permanecerão na criação renovada. E o que acumulamos tem o poder de nos moldar lentamente à sua imagem, para melhor ou pior. Ou, como Jesus diz, onde estiverem os seus bens acumulados, ali também estará o seu coração. Entendi, então eu deveria concentrar minhas esperanças e desejos no que realmente importa. Isso. Na verdade, em seguida, Jesus usa uma imagem poderosa para descrever esse foco. Os olhos são a lâmpada do corpo, então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será radiante. Essa expressão olhos bons é uma figura de linguagem na Bíblia hebraica para alguém muito generoso. Já olhos maus é uma metáfora para alguém mesquinho, acumulador. Jesus alerta que um olho mau é o caminho mais rápido para se destruir. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Nossa. Então, talvez eu deva doar todos os meus bens. Talvez. Uma vez Jesus falou para um homem rico fazer exatamente isso. No fim das contas, tudo tem a ver com prioridades. Aqui Jesus conta uma parábola. Ninguém consegue servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas.
A riqueza é como um tirano que exige nossa lealdade. Eu posso achar que eu sou dono das minhas coisas, mas logo serão elas que me possuirão. E esse perigo é real. Então Jesus vai direto ao ponto. Nossos bens podem nos impedir de experimentar a união entre céu e terra em nossas vidas. Tá bem, mas vamos ser sinceros. Preciso de coisas para sobreviver. Preciso de comida, de roupa. Tá, o último ensinamento de Jesus sobre os nossos bens une todas essas ideias. Ele nos convida a pensar sobre como Deus encheu a criação com abundância, dando a cada criatura exatamente o que precisa. E Jesus diz que se você confiar em Deus como um pai generoso e priorizar amar a Deus e ao próximo, vai ver que suas necessidades são atendidas e você encontrará a paz abundante do céu e da terra se unindo em sua própria vida. Eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, com o que vão comer ou beber, nem mesmo com seu corpo, com o que vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a vestimenta? Olhem para as aves no céu, como elas não semeiam e nem colhem, e não ajuntam comida em celeiros, e mesmo assim, seu Pai nos céus as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? E quem dentre vocês é capaz de acrescentar 1 hora à sua vida ao se preocupar? E por que estão tão preocupados com roupas? Prestem atenção nos lírios no campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Mas digo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada na fornalha, Ele não se certificará de vestir a todos vocês que têm tão pouca confiança? Então não se preocupem, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois as nações buscam constantemente essas coisas. Mas o seu Pai nos céus sabe que vocês precisam de tudo isso. Em vez disso, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia, basta os seus próprios problemas. Esses foram os ensinamentos de Jesus sobre generosidade e confiar em Deus com nossos bens. A seguir, Jesus oferecerá sua sabedoria sobre julgar a nós mesmos em vez de julgar outras pessoas. Jesus chamou seus seguidores a viver com uma generosidade radical, a serem pacificadores que amam seus inimigos e a ter fome e sede de relacionamentos justos. Jesus chamou esse estilo de vida de uma justiça maior, porque cumpre a vontade de Deus para o seu povo, que é expressa nas Escrituras de Israel, a Torá e os profetas. Porém, nesta seção de seus ensinamentos, chamada de Sermão do Monte, Jesus dá alguns alertas sobre possíveis armadilhas ao longo do caminho. Armadilhas? Por exemplo, quando você passa muito tempo estudando a sabedoria de Deus nas Escrituras, é fácil começar a ter um conceito mais elevado de si mesmo do que deveria, ignorando suas próprias falhas. E pode parecer natural começar a compartilhar a sabedoria de Deus com os outros quando você acha que eles precisam. Então, a busca sincera por fazer o bem pode levar a uma falta de autoconsciência e uma postura crítica? Exatamente. É por isso que Jesus vai direto ao ponto quando fala desse assunto. Não julguem. Olha, eu acho que essa é uma maneira de fugir da armadilha, mas não é fácil quando eu vejo outras pessoas vivendo de forma tola. Jesus nos convida a dominar nosso instinto de julgar os outros e, em vez disso, a ter empatia por eles. Como eu gostaria de ser julgado se eu estivesse no lugar deles? Por qual padrão eu gostaria de ser medido? Olha, para começar, eu gostaria de ser julgado de forma justa. O problema é que muitas vezes não enxergamos nossas próprias falhas de caráter e tendências que podem distorcer a maneira como vemos os outros. É por isso que Jesus prossegue com uma parábola bem conhecida. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe o tronco que está no seu próprio olho? Jesus pega esse impulso de julgar os outros e o transforma numa oportunidade para uma autorreflexão crítica. Ok. Então, se eu vejo alguém que eu acho que está irado e sinto vontade de julgá-lo, eu encaro isso como uma chance de refletir sobre minha própria ira. Isso. Ou, como Jesus diz, tire primeiro o tronco do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tá, digamos que eu tenha lidado com os meus problemas. Agora é hora de tirar aquele cisco. Talvez. Jesus não nos ensina uma fórmula para o que fazer a seguir.
Mas se eu percebo que as escolhas de uma pessoa estão claramente prejudicando-a, eu devo ajudá-la, certo? Nem sempre. Às vezes as pessoas não estão em condições de receber ajuda. Oferecer a sabedoria de Deus só vai deixá-los irritados. Então, na verdade, não é sensato. Jesus usa um enigma para explicar isso. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Jesus está se baseando numa ideia dos provérbios bíblicos. Não corrija um tolo, ou você pode acabar se tornando como ele. Peraí, então devemos deixar as pessoas se destruírem? Não necessariamente. Às vezes você deve intervir e ajudar. Esse mesmo provérbio diz: corrija um tolo segundo sua tolice, ou ele se enxergará como sábio. Então, saber quando se envolver e quando se abster requer discernimento. É preciso sabedoria para saber quando oferecer sabedoria. Exatamente. E Deus ama oferecer sabedoria. Então, Jesus diz que devemos cultivar o hábito de pedir sabedoria. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos aqueles que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta será aberta. O Deus da Bíblia é como um pai generoso. Jesus diz que se até mesmo pais ruins querem o melhor para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará bons presentes aos seus filhos quando lhe pedirem. E o presente que precisamos de Deus é mais sabedoria. Aí, Jesus conclui essa sessão de ensino com um de seus provérbios de sabedoria mais memoráveis. Tudo que você deseja que as pessoas façam a você, faça também a elas. Quando a sabedoria de Deus parecer distante e a vida for muito complicada, comece tendo empatia pelo outro. Como eu gostaria de ser tratado e como eu gostaria que os outros oferecessem a sabedoria de Deus para mim. Bom, eu gostaria de ser tratado com bondade, com paciência. E no fim das contas, eu só quero saber que sou amado. Então, comece por aí. E depois continue com cada dose de sabedoria que nosso Deus generoso te der. Toda a parte central do Sermão do Monte começou com Jesus dizendo: eu vim para completar a Torá e os profetas. E Jesus termina essa parte da mesma forma. Isso resume a Torá e os profetas. A seguir, vamos ver a conclusão do Sermão do Monte. Isso. Jesus conclui com 3 lições sobre a escolha que todos temos diante de nós quando ouvimos suas palavras. E é isso que vamos ver a seguir. Se você acha que alguém está se comportando mal, deve confrontar essa pessoa. Jesus conta uma parábola marcante sobre como julgar e como não julgar os outros. Imagine que você esteja vendo um cisco no olho do seu amigo. Antes de brigar com ele sobre isso, tire um tempo para se avaliar, porque pode ser que tenha um grande tronco no seu próprio olho. Os seres humanos tendem a exagerar as falhas dos outros e a minimizar as próprias falhas. Então, use esse impulso de julgar os outros como uma oportunidade para se certificar de que você está vendo as coisas com clareza. Se você se recusa a reconhecer ou até mesmo lidar com suas próprias falhas de caráter, você provavelmente não é o melhor candidato para apontar as falhas dos outros. E esse hábito de autoanálise mudará a forma como julga as pessoas. Você será menos propenso a desprezar os outros e mais propenso a abordá-los com humildade e gentileza, dando às pessoas o benefício da dúvida e sendo transparente com suas próprias falhas. Ou seja, você será capaz de enxergar com clareza. Existe um momento certo para apontar o cisco no olho de outra pessoa. O último versículo da parábola de Jesus fala sobre a importância de enxergar com clareza para então ajudar seu amigo. Mas a ênfase não está em corrigir os outros. A ênfase está em avaliar a si mesmo. Quando enfrentamos primeiro nossos próprios fracassos, moldando assim o nosso caráter, é mais provável que tenhamos sabedoria para ajudar com gentileza os outros a enxergarem com clareza.